Olá, a partir de agora você acompanha o programa Unifra Entrevista e o tema do programa de hoje é a imigração, aquele movimento de entrada de pessoas em um país, seja para trabalhar, seja para fixar residência, enfim, tudo mais. Lembrando que o Unifra Entrevista tem a produção da acadêmica de jornalismo Laís Giacomelli. E o tema do Unifra Entrevista desta semana, como eu já dizia, né, é sobre a imigração. E para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo a professora Jussiane Severo Corrêa. A professora Jussiane, ela tem formação em sociologia, tem também especialização em pensamento político brasileiro e mestrado em educação. Atualmente, a professora Jussiane, ela está fazendo o doutorado em ciências sociais. Professora Jussiane, seja muito bem-vinda ao programa Unifra Entrevista e desde já eu quero agradecer a sua gentileza de ter aceito o convite para participar desse tema que muitas vezes não é tão fácil assim de conversar, da gente bater um papo, enfim, de entrevistar uma pessoa e... Como eu disse, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Bom dia, Rogério, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui, gosto muito de participar de atividades como essa. Acho importante esse espaço que nós temos aqui na instituição de estar debatendo temas tão pertinentes como esse, né? Que é um tema muitas vezes difícil de ser abordado, porque entram questões políticas, sociais, econômicas, mas que nós temos que discutir. Nós, enquanto cidadãos, temos dever de discutir, Rogério. Exatamente. É um prazer. Bom, já que a gente está abrindo então assim, professor, essa discussão, a gente vai falar sobre a imigração, né, como eu estava dizendo para o pessoal de casa. Vamos tentar dar um conceito do que é a imigração? Bom, a imigração é aquela, né, o cara sai de um país, vai para outro país e tudo mais, quer morar, quer residir, quer trabalhar, ele está fazendo a imigração, né? Isso. O país que está recebendo ele está recebendo um imigrante. E aí, professor, eu aproveito para, na verdade, tocar no assunto em relação à imigração, aquela realizada lá no século XIX, que foram as grandes imigrações, vamos dizer assim. Aquelas bondosas, digamos, né? Então, vamos conceituar, professora, a imigração e principalmente essa do século XIX? Isso. Rogério, eu acho pertinente nós começarmos um pouco antes do século XIX. Olha aí. Né? Começarmos lá em 1534 especificamente, onde nós vamos ter todo um processo de colonização, principalmente, né, no que vai estar relacionado às capitanias hereditárias. Aí nós vemos nessa crescente. Sim. Né? Depois nós temos um processo onde a coroa portuguesa e espanhola, elas têm um período que elas estão juntas dentro desse processo aqui no nosso país. E isso vai fazer com que nós tenhamos um número muito grande de portugueses e espanhóis chegando no nosso país. Mais tarde, nós vamos ter no século XVIII e XIX, né, os imigrantes alemães e italianos, Sim. que foram muito importantes na nossa sociedade, para o nosso trabalho, para a consolidação e construção do nosso trabalho. Mas antes dessa chegada dos alemães e dos italianos, cabe aqui destacar a chegada dos navios negreiros, do tráfico negreiro. Isso vai fazer também com que a nossa sociedade ela acabe sendo muito eclética, né, recebendo pessoas tão diferentes. É o que tanto se fala da miscigenação do povo brasileiro. A miscigenação do povo brasileiro, perfeito. E isso vai fazer com que, claro que o tráfico negreiro foi algo, tirando toda a parte de exploração da força de trabalho, e isso agrega, né, a nossa formação. E aí, com a finalização, principalmente do trabalho escravo, isso traz as pessoas de outras etnias a virem para o nosso país, né? Aí entra a chegada aqui no século XIX, início do século XX, dos alemães e dos italianos. Claro, eles vêm para cá em busca de uma vida melhor, né? Nós temos que ver que quem é que vem para cá, ao mesmo tempo em que nós temos pessoas que vêm para cá já com esclarecimentos, pessoas que têm um grau de escolaridade muito grande, eles vêm para cá em busca de novas perspectivas, né? E se nós formos analisar o contexto do Rio Grande do Sul, quem é que vem aqui para a Quarta Colônia? E quem é que fica ali na região de Porto Alegre, Caxias, Bento Gonçalves? Sim. Né? São pessoas de formações bem distintas, né? Aqui vem as pessoas com menos grau de escolaridade, né? Quem é que vai para Bento e Caxias? Pessoas que têm um pouco mais de visão, elas já vêm para cá com outro pensamento de desenvolvimento. De certa forma, professora, mais poder aquisitivo. Com né? certeza, com certeza. No fundo lá, né, na raiz, na base, já vem as com pessoas mais que tinham mais poder aquisitivo. Mais poder aquisitivo, já tinham mais oportunidades. Os alemães e italianos que vêm aqui para o entorno de Santa Maria,
esses sim, eles vêm para cá praticamente sem nada, em busca, aí sim, de uma vida melhor, de toda uma busca de realizações mesmo, Sim. né? Aproveitando essa linha, né, de quem acaba migrando de um país para outro, o país que recebe imigrantes, se não existisse a imigração, professora, será que a gente conseguiria vislumbrar, assim, ter uma ideia de mundo sem a imigração? Acho que seria difícil, né? Difícil, Rogério, bastante. E se nós formos pegar o contexto ali, o século XX foi um século bem conturbado, né? Tivemos a Primeira Guerra Mundial, mais tarde a Segunda Guerra Mundial, do qual logo após a Segunda Guerra Mundial, a Europa tentando se consolidar e o Japão saindo daquela crise, nós vamos ter um número muito grande de nipônicos chegando em São Paulo, né, e também de judeus, enfim, todo a Europa ali, o leste europeu, vindo para o nosso país. Eu acredito, Rogério, que é quase impossível nós pensarmos numa sociedade da qual nós não tenhamos esse processo, né, migratório, né, de entrada e de saída de pessoas de determinados locais. E olha que se a gente pegar um contexto amplo, professora, a gente está falando de 50, 70 anos, indo um pouco mais atrás ainda de 100, 200 anos, e daqui a pouco aí 300, 400 anos no máximo, que claro, para permanência, né, para a vida humana é bastante tempo, mas num contexto histórico, num contexto assim onde a gente vai estudar a história, enfim, o deslocamento das pessoas e tudo mais, não é um tempo tão grande assim, né? Não. Agora, professora, a gente sabe que com a imigração surge inevitavelmente, embora amplamente as pessoas e até mesmo aquelas mais esclarecidas entendam da necessidade, surge aquilo que a gente chama de xenofobia, professora. E aí, de que maneira, na sua opinião, né, dentro da sua formação sociológica, os países devem, na verdade, combater a xenofobia e tentar fazer com que as pessoas que estão vindo de outros países recebam, digamos, um carinho, né, uma qualidade de vida, né, uma base adequada para se fixarem no país e daqui a pouco até ajudarem aquele país em um desenvolvimento? Tu sabe, Rogério, que isso é uma questão delicada. As pessoas quando elas saem de um determinado país e vão para outro, elas buscam sempre oportunidade. Aquilo que elas não tinham no país delas, né? Exato, oportunidade de crescimento, seja pessoal e hoje, numa sociedade capitalista, o crescimento econômico, né? A possibilidade de desenvolvimento. E o que as pessoas têm em mente? Que esses imigrantes irão estar se apropriando de um espaço do qual esse espaço é meu, né? Aquele sentimento nacionalista. Exato. E aí vai criar um preconceito, vai criar predisposições, muitas vezes, à xenofobia. Cabe à sociedade, né, analisar isso de uma outra forma, né? Você tem que ver que essas pessoas, muitas vezes, elas vêm para agregar, né? Nós temos hoje, no século XXI, toda uma tendência. Nós temos dois parâmetros, né, aqui. Nós temos pessoas que estão imigrando por terem uma mão de obra muito qualificada, e aí vão agregar essas multinacionais, essas empresas, e também temos a mão de obra que não tem uma formação qualificada e aí vão para um trabalho bem exploratório mesmo, né? Vão para trabalhar no chão de fábrica, como diria o Karl Marx. E aí esses serviços eles ficam para os estrangeiros, né? E isso as pessoas acabam vislumbrando como algo... Bom, tu vem para o meu país, mas você não vai ocupar cargos que são relevantes. Você vai ocupar cargos que a sociedade acaba abrindo mão e vai ficando para esses estrangeiros. Primeiro para aquelas pessoas do meu país, depois o que sobrar para vocês. Sobrar para você. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando. E aí cabe a cada sociedade, cada país trabalhar da forma mais adequada, né? Que não, é importante a questão de direitos humanos, isso está assegurado dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Exatamente, a próxima pergunta que eu ia fazer para a professora. Professora, do ponto de vista sociológico, né, a gente sabe que a imigração, né, o livre arbítrio das pessoas de ir e vir, isso é um direito do ser humano. Agora, e quando ele deixa de ser um direito, por exemplo, quando os países fecham fronteiras e no próximo bloco do Unifra Entrevista a gente vai estar falando, sim, desses movimentos mais recentes de imigração, quando ele deixa o país
fecha suas fronteiras e tal. Como é que as pessoas fazem para recorrer a uma ajuda internacional, enfim, a tentar garantir esse direito? Não há, né? Não há. Não há. Porque nós temos fronteira. A soberania de cada país, ela está atrelada, né, a seu país. Embora nós tenhamos ONU, todos os organismos internacionais, né, que buscam uma unificação dentro desse processo de direitos humanos, a soberania de cada país está assegurada, né? Ou seja, eu não tenho o direito, eu posso me manifestar, posso postar no Twitter, Facebook, enfim, tudo, fazer várias petições, no entanto, eu não consigo intervir efetivamente na legislação desse país. Então, esse país ele tem a autonomia de gerir e aí definir se as suas fronteiras estão abertas ou não. Mas essa é uma questão que nós temos que analisar com muito cuidado, né? Sim. Que interesses nós temos por trás disso? O país que fecha a fronteira, na sua opinião, ele comete um equívoco? Talvez. Ou não? Talvez, depende, Rogério, aqui, depende de vários fatores. Qual é o momento, em que momento o meu país, quais são as situações que o meu país está vivendo hoje? Economicamente, eu tenho condições de possibilitar, eu tenho que ter políticas públicas em primeiro lugar para receber esses imigrantes. Às vezes, Rogério, é interessante, é uma questão muito forte, abrir ou fechar, né? Então, o ideal seria esse equilíbrio. Fazer essa análise. O meu país ele tem condições de receber essas pessoas ou estão vindo pessoas para cá aleatoriamente e eu não tenho condições de ofertar saúde, educação e todas essas questões que são importantes. Sim, e aí entra também essa questão da xenofobia também, né, professora? Porque daqui a pouco a gente abre fronteira para pessoas que vêm de fora, mas a gente não tem, o país muitas vezes não tem condição de fornecer a educação básica, a saúde básica, a habitação, nem mesmo para os próprios moradores, para os próprios residentes do país. E aí entra meio que numa controvérsia também, né? Aí é delicado, né? Então, cada fronteira, cada local, cada país tem que ter um estudo bem ponderado, né, em relação a essas questões. Porque a gente sabe que, né, e nós estamos falando aqui da imigração legal, né, Exato. Rogério? Da imigração legal. E nós sabemos que existem as imigrações ilegais, né? E você está lá por sua conta e risco. Talvez elas sejam até maiores que as legais, né, professor? E aí nós não temos os dados específicos, Rogério. Aí nós vamos procurar números e não vamos encontrar, porque essas pessoas não existem nesse país, né? Sim, com certeza. Olha, o papo tá bom, a gente vai fazer um intervalinho no Unifra Entrevista e na sequência a gente vai ouvir a opinião das pessoas aqui nas ruas em Santa Maria para saber o que elas pensam a respeito da imigração. E a gente vai falar também desse processo de imigração que vem ocorrendo no centro-leste europeu, dá para se dizer assim, com países, né, que estão vindo agora, países que estão enfrentando esse problema da imigração, principalmente por conta de guerras, né? A guerra na Síria, por exemplo, é um exemplo que a gente vai citar aqui no Unifra Entrevista. A gente faz um intervalo de 1 minutinho e a gente já volta com a professora Jussiane. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Oi, eu sou Marcelinho. Eu tenho algo para contar a você. O meu amigo é um leão, mas as pessoas duvidam disso. Já tentei convencer a todos, mas eles não acreditam. Será que eles não conhecem o São Brás? Se eles conhecessem, poderiam fazer novos amigos também, assim como eu. Faça a sua parte, adote um amigo.
Estamos de volta com o Unifra Entrevista e o assunto desta semana é sobre a imigração, aquele processo, né, que as pessoas acabam deixando um país, vão para o outro, seja por motivo de trabalho, seja por motivo de fixar residência, enfim, buscar uma melhor qualidade de vida, digamos assim. Para falar sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui a professora Jussiane Severo Correia, né? Ela tem formação em Sociologia, especialização em Pensamento Político Brasileiro e também mestrado em Educação e atualmente faz doutorado em Ciências Sociais. Professora, no primeiro bloco a gente estava falando da imigração do ponto de vista lá, né, do século XVI, do século XIX. Vamos agora trazer para o século XX, mais precisamente agora para o século XXI, e a gente sabe que a gente vive um processo de imigração, não dá para esconder do telespectador que está em casa, é um processo de imigração diferente daquele vivido pelos italianos, pelos alemães, consequentemente depois, pós-Segunda Guerra, por judeus, também por japoneses, né? A gente vive uma situação grave, uma situação em que há violação de direitos em alguns países do Oriente Médio e por esse motivo muitos habitantes de lá acabam deixando esses países em busca de uma melhor qualidade de vida para viver na Europa, arriscando inclusive até a vida, né, com embarcações, né, via mar Mediterrâneo e isso fica muito triste. A gente tem relatos de mortes, inclusive até de crianças. Antes da gente tocar mais precisamente nesse assunto, professor, eu quero convidar o pessoal de casa, a professora, para a gente saber o que as pessoas aqui de Santa Maria pensam a respeito desse processo de imigração. Vamos dar uma escutada? Vamos. A Laís Giacomelli, que é a produtora do programa, foi até o calçadão de Santa Maria para ouvir o Santa Maria. Vamos ver o que eles pensam a respeito da imigração. O que a senhora acha das pessoas que vêm para o Brasil em busca de melhores condições? Eu acho que é uma iniciativa, provavelmente, de necessidade de cada um, né? A gente que está distante pode fazer uma série de avaliações, mas quando a pessoa se propõe a sair do seu lar, do seu mundo, onde nasceu, viveu e cresceu, é sinal que é uma situação muito difícil. Eu entendo que tem que ter uma motivação muito forte para isso acontecer. Então, eu não sou contra. Eu acho que todo mundo tem direito de buscar uma vida melhor, né? Uma solução para os seus problemas. E só lamento que se as pessoas chegarem a esse ponto, imagina a situação em que eles estão vivendo hoje. Eu acho que isso é uma necessidade de cada um, que eu acho que o mundo tem que entender que quando alguém faz isso, eu não gostaria de sair da minha casa, do meu mundo, onde eu convivo. Mas se eu chego a esse ponto é porque realmente é uma necessidade extrema e necessária. Acho que vai piorar para nós, né? Porque já tem gente sobrando aqui, gente desempregada, e já tem tanto gente aí que a gente precisa ajudar, agora vir mais uns, vai piorar. Eu acho que tinha que ser feito uma espécie assim de uma coleta, ferramentas, tudo que fosse ajuda, mas eles ficam lá na terra deles, estão ambientados lá, né? E aí poderiam se desenvolver lá. Tudo que morar na terra da gente é outra coisa, né? Acho ótimo, né? Na verdade, o mundo é para todos, né? As pessoas têm mais é que viajar e conhecer outros lugares e ter a oportunidade de trabalhar em outros países. É bom que o Brasil abra esse espaço para as outras pessoas, né? A gente deve ajudar. Hoje ainda estava vendo no jornal, sabe? Fiquei louca de pena dele. E as pessoas que vêm aqui para o Brasil, a senhora acha que a gente tem que ajudar os imigrantes que vêm para aqui? Tem que ajudar. Eu acho que uns têm que ajudar os outros, né? O brasileiro é um povo acolhedor, né? Deveria ajudar mais até, eu acho. Olha, se nós olharmos por um ângulo assim lá da história, do passado, todos os países foram imperialistas em si. Então, se nós olharmos pelo lado assim humano, etc., e de exploração, eu acho que faz sentido que essas pessoas procurem outros países, os quais também foram dominados no passado. O texto político que se pensa ou que não se pensa, né? A gente pode dizer assim, não, o nosso país é um país que tem série de problemas de trazer mais gente, mas a questão não é a gente que vem para o Brasil, a questão vamos dizer assim, que é a má formação política dos brasileiros que leva a isso, não o pessoal que está vindo para cá. Eu acho que se o Brasil tiver condições de receber, tem que receber. Bom, a gente pode perceber, professora, que as opiniões são bem variadas, bem diversas. Muito diversas. Tem gente com um entendimento bem definido, tem pessoas que também, de certa forma, são contra, manifestaram, né, a posição, enfim, né? E eu acho que é por isso que a gente vive numa democracia. Agora, não há como negar, como a gente já falava antes de rodar a enquete, essa questão na Síria, né, das pessoas deixando a Síria, indo em direção à Europa. Não sei se a professora concorda comigo, mas a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, enfim, as organizações, os países e tudo mais, indiretamente, parece que eles assumem uma incapacidade, professora, de evitar essas tragédias, né?
e principalmente por milícias armadas, né, que a gente sabe que acontecem lá na Síria. Até que ponto, professor, eu gostaria de saber a sua resposta, essa imigração ela pode gerar um problema ainda maior, uma vez que não há como deixar de ajudar essas pessoas, né? Os países europeus que têm condições financeiras devem e podem ajudar, mas até que ponto isso pode não se tornar um problema ainda maior, uma catástrofe que, em termos globais, os países percam o controle e essa questão da imigração, ela legal, ela se torne cada vez mais ilegal e de uma maneira totalmente descontrolada. Tu sabe, Rogério, que esse problema é um problema que está afetando o mundo, né? Nós não podemos pensar única e exclusivamente aqui, né? E eu gostaria só de salientar uma das respostas ali, até chegar ao que tu me questionaste. Realmente, nós vivemos num mundo onde não há fronteiras, né? Vivemos num mundo global, onde eu tenho acesso à informação, onde eu tenho acesso a oportunidades. Então, eu não tenho uma fronteira limitada, né? Eu posso buscar novas oportunidades. E o que está acontecendo, né? As pessoas estão querendo novas oportunidades, né? Se eu não estou tendo as oportunidades necessárias no meu país para eu me desenvolver, eu vou buscar. E tem esse direito. E tenho esse direito de buscar outras ou novas perspectivas de vida. Mas o que está acontecendo? Os países eles não estão dando conta muitas vezes de receber, como nós já falamos isso, todas essas pessoas. E aí o Estado não dá conta, né? E aí nós temos o que? Organizações paralelas que estão fazendo esse papel do Estado e de forma ilegal, né? Ilegal. E o Estado tem que estar mais presente dentro dessa relação. E aí quando se fala em imigração ilegal, você está trazendo vários problemas sociais, né? E aí entra a questão de epidemias, entra a questão de pessoas um número muito grande de pessoas que vão acabar morrendo tentando atravessar uma determinada fronteira, né? Porque as pessoas enxergam isso como sendo algo pejorativo, né? Se você entrar no meu país, muitas vezes você vai estar tomando o meu espaço. Sim. Né? E esses são fatores que acabam sendo intervenientes dentro desse processo. Mais precisamente, dias atrás, professora, a gente viu aí que na Alemanha e na Hungria, principalmente, né, são dois países que têm recebido muitos imigrantes, né, principalmente oriundos da Síria. Agora, a gente sabe, professora, também que, claro, a Alemanha tem uma condição financeira que permite isso, a própria Hungria, mesmo sendo um país do leste europeu, né, todo aquele contexto da ex-União Soviética, né, oriundos e tudo mais, também tendo uma linha, né, uma economia de mercado, digamos assim, né, do socialismo, são países que, de certa forma, possuem condições, mas também não dá para deixar de falar para o nosso telespectador que não é de graça isso, né? A gente pensa que é de graça, mas não é de graça. O que esses países, na verdade, professora, do ponto de vista sociológico, sempre, claro, pensam e idealizam, imaginam ao receberem imigrantes de outros países, geralmente países onde a condição econômica é bem inferior à que eles possuem? A ideia é que essas pessoas venham a agregar, né? Não podemos ser ingênuos, né, de acreditar que todo mundo é muito bonzinho, né, que isso vai dar certo. Não, claro, tem toda uma estrutura, toda uma legislação que o país permite que isso aconteça, mas é importante ressaltar que a parte internacional, né, das relações exteriores esperam que essas pessoas façam, que elas venham a agregar para o meu país, seja do ponto de vista de mão de obra qualificada e seja do ponto de vista de mão de obra braçal mesmo, né? Essas pessoas, de alguma forma, elas vão estar contribuindo, de alguma forma essas pessoas vão estar pagando impostos, de alguma forma elas vão estar fazendo com que o meu país acabe se desenvolvendo também. Essas pessoas não estão lá de graça, digamos assim, né? Não, elas também têm os seus deveres e também têm os seus direitos. Por isso, a imigração legal, ela é tão importante, né? Ela é importante por quê? Porque eu vou estar assegurado. Se eu imigrar para um outro país, eu vou estar assegurada, né? Eu vou ter condições de saúde, eu vou ter condições de moradia, né? Ilegalmente não. Ilegalmente eu posso estar vivendo em condições
precárias. Especificamente da Alemanha, professora, quando a gente fala, né, de receber imigrantes, a Alemanha, de certa forma, tenta apagar aquela imagem que ela deixou lá após a Segunda Guerra Mundial, de que foi um país que conturbou bastante, principalmente pela política, né, do Hitler nazista, e tudo mais, a política nazista. Eu acho que tem um pouco disso também, né? Essa linha, digamos assim, mais marqueteira daqui a pouco, né? Tem sim. Né? A Alemanha foi um país que ficou muito mal visto durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ela se tornou a primeira potência econômica mundial, né? Quem detinha o poder, de quem detinham o poder econômico de desenvolvimento eram os judeus, né? Então vamos fazer o quê? Vamos tomar posse dessas propriedades, dessas indústrias e vamos, de que forma? Né? Da pior forma possível, nós sabemos, mas que a Alemanha se tornou a maior potência mundial econômica, ela se tornou. Isso é indiscutível. Os meios que ela utilizou para isso, claro, todos nós, né, não rechaçamos a forma como ela chegou. E realmente, Rogério, a Alemanha ela fica em cinzas durante muito tempo e começam investimentos em educação, em universidades, em reconstruir as cidades que foram defasadas. Sim. E claro, Rogério, a tua pergunta foi bem específica, com certeza, né, você abrir fronteiras, né, possibilitando a chegada de novos imigrantes, isso busca uma imagem melhor da Alemanha, né? E aí nós podemos ver, Rogério, principalmente no meio acadêmico, os acordos que nós temos, CAPES e Alemanha, o que nós temos de colegas que estão na Alemanha fazendo doutorado sanduíche, ou até mesmo mestrado ou graduação, é muito grande, né? Porque a Alemanha tem um grau de escolaridade, uma visibilidade no setor educacional muito importante, né? Sim. Então há um desenvolvimento efetivo nesse lado. Então as pessoas estão buscando ir para lá também. Claro. E um dado, Rogério, que eu gostaria de agregar aqui é muitos dos brasileiros, né, até 2010, haviam mais de 4 milhões de brasileiros saindo do nosso país em busca de novas oportunidades, sejam nas diversas áreas. Hoje não, hoje caiu para 2 milhões. 2014, 50%. Esses dados que eu estou trazendo, o primeiro dado é de 2010 e agora é de 2014, 2 milhões. Ou seja, os brasileiros estão saindo menos do que estavam saindo há 4 anos atrás. Ou seja, o pessoal até de certa forma está preferindo ter os pés no chão, ficar por aqui mesmo, do que se aventurar em outros países. Professora Jussiane, está muito legal, foi muito bacana recebê-la aqui no Unifra Entrevista, mas no Unifra Entrevista o nosso tempo só está acabando, né? Então eu quero agradecer muito a sua presença, tomara que a senhora possa retornar ao programa uma próxima oportunidade. Né? Lembrando que o tema de hoje foi sobre imigração e a gente volta na próxima semana com o programa Unifra Entrevista, que tem a produção da acadêmica de jornalismo Laís Giacomelli. Um grande abraço a todos, tchau!